vocês nessa noite. Estou extremamente feliz por poder estar participando e contribuindo. Fui convocado no bom sentido e convidado para poder apresentar para vocês esse treinamento. É um treinamento interessante porque nesse projeto, é um projeto que vai de encontro ao que está acontecendo com o mundo hoje e já vem acontecendo há muito tempo já. E o conceito do negócio que a gente está envolvido, negócio extremamente moderno, extremamente eficaz, extremamente eficiente, feito e para as pessoas, para as pessoas se moldarem, e é um ciclo novo do mundo, isso é muito claro, eu vou passar alguns slides para vocês aqui, que tem a ver com administração, com gestão, com grandes pensadores do mundo dos negócios, e que você vai ver que vai de encontro exatamente o que está acontecendo com a gente. Então, se você está aqui hoje, agradeço a pessoa que te convidou, você com certeza está no melhor lugar, com as melhores pessoas, no melhor momento da sua vida. Vou apresentar para vocês esses 8 passos, mas eu começo falando desse conceito, que é prospectar, qualificar e desenvolver líderes, que é o grande segredo do século XXI. Você hoje não tem como viver trabalhando em qualquer área que você vai atuar sem entender exatamente esses conceitos, que é o que você tem que fazer como prospecção, qualificação e desenvolvimento de liderança. Inclusive, você buscando a prospecção, que é, na verdade, a busca. Qualificar, lutar para qualificar as pessoas nesse projeto de liderança e você, na verdade, vai se qualificar. Por quê? Porque eu começo nesse primeiro slide aqui, ó. Opa, esse primeiro slide. Como é que você aprende? Como é que nós aprendemos, né? Nós aprendemos 10% lendo, 20% ouvindo, 30% vendo, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo, 80% vivenciando e 95% ensinando. Na medicina, a gente tem a condição básica de viver exatamente esses conceitos todos aí. E a gente trabalha o tempo todo um com o outro dentro do hospital, vivenciando, discutindo e ensinando e aprendendo. E você, na verdade, só aprende quando você ensina. Tem uma historinha muito interessante que eu estou chegando em uma cidade aqui no interior de São Paulo, eu estou falando de São Roque, tá? E eu trabalho em São Paulo, São Roque, Campinas. É a minha vida. E eu chegando numa cidade aqui de São Carlos, mas faz tempo isso. Cheguei no posto de gasolina, perguntei para o rapaz onde ficava a Santa Casa, que não tinha Waze nessa época, né? Um senhor, um rapaz muito simpático do posto, frentista. Falei, onde fica a Santa Casa? Ele falou, primeiro semáforo à direita, segundo à esquerda, terceiro você vai reto, na quarta virada você vira à direita, você chega na Santa Casa. Falei, beleza, tô indo. Falei, não, espera um pouquinho, por favor, repita para mim o que eu falei. Aí eu falei, repito para você? Eu falei, puxa vida. Aí eu fui repetir, errei. Eu falei, tá vendo? Você não entendeu. Você vai errar, vai voltar aqui e vai atormentar de novo. Eu falei, caramba, aprendi no Google aí com o rapaz. O que que ele fez? Ele fez eu ensinar para ele o caminho. Olha que doideira, eu nunca imaginei um negócio desse. E ali eu senti exatamente o conceito de você só aprende quando você ensina. Nesse negócio que foi apresentado para você hoje, e vocês que já estão nesse negócio, sabem que você tem que ver, aprender, discutir, vivenciar e ensinar. Se você não ensinou, você não aprendeu. Isso é básico. Se você não ensinou, você não aprendeu. Por isso que esse negócio é muito legal. E é um negócio de prospecção de liderança. E como é que está o mundo hoje? Por que a gente está dentro de um conceito moderníssimo? Porque o mundo começou na caça e na coleta, aí alguém foi lá e inventou um arado, pegou um boizinho, saiu puxando o arado, foi acertando a terra para plantar, melhorou a plantação. Aí um outro rapaz muito interessante, vai estar na Inglaterra, aconteceu bastante isso, que foi onde nasceu o cooperativismo dos tecelões, que é em Rochdale, né? A indústria de sapato, de roupas, e aí um cara muito esperto falou assim, olha, vamos fazer uma linha de produção aqui, e vamos conceituar aí o produto, porque não tem, tá faltando roupa, né? Tá faltando sapato, tem um monte de gente precisando. E aí eles começaram no mundo da indústria. Nesse mundo da indústria, tudo que aconteceu na indústria até hoje, o que criou-se de economia até hoje, é o que nós vivemos hoje. E nesse mundo que nós vivemos, nós estamos exatamente na transição do próximo, que seria a formação e o trabalho do conhecimento. Nesse trabalho do conhecimento, a gente já está passando ele, estamos já no mundo da sabedoria. O que seria a sabedoria? Tem um norte aí, se você pesquisar, dá uma olhada, tem um norte, que é exatamente o conceito do alinhamento das pessoas em seus sonhos e metas. E qual é o ponto crucial? Se você pegar um auditório e pedir para todos nesse auditório fecharem os olhos
e apontarem, cada um apontando com o olho fechado, o norte. A hora que eles abrirem os olhos, depois que ele pediu para manter o braço esticado, você vai notar o quê? Que cada um está apontando o norte para um lugar diferente. Por quê? Porque nossa tendência é exatamente esse. Cada um tenta imaginar o que está acontecendo. E às vezes não percebemos que o mundo existem regras, existem princípios que geram a nossa vida aqui. E uma grande sacada que eu vou falar sobre esse assunto é exatamente o conceito de buscar os princípios que nos regem. Bom, olha que interessante isso aqui. Segundo Peter Drucker, pai da administração, a contribuição mais importante da administração no século XX, aquela que o caracteriza, foi o aumento de 50 vezes da produtividade do trabalhador manual para o industrial. Sobre esse efeito, repousam todos os ganhos econômicos e sociais do século XX. Quer dizer o quê? Quer dizer que a riqueza gerada pela indústria foi 50 vezes maior do que o mundo do trabalho manual, aquele do arado. Isso quer dizer que o grande desafio do século XXI é exatamente fazer com que o trabalho do conhecimento, o trabalhador do conhecimento, gere riqueza do mesmo nível, 50 vezes em relação à indústria. E os ativos mais valiosos desse século XX eram os equipamentos de produção. E o ativo mais valioso de hoje, comercial ou não, será ou é o trabalhador do conhecimento e sua produtividade. E, na verdade, esse negócio, a prospecção, a qualificação e desenvolvimento de liderança tem uma relação direta com o trabalhador do conhecimento. Então, aqui você vai aprender algo interessante, que, na verdade, quando você fala em trabalhador do conhecimento, a maioria das pessoas pensam muito em high-tech. High-tech também é muito importante. Mas são dois grandes pontos que o Tom Peters fala, que é o high-tech e o high-touch. O que você vai aprender aqui hoje vai ser a bagagem de fazer esse negócio, para que você melhore o high-touch. Você vai entender. Bom, as mudanças sísmicas no mundo vêm acontecendo, a globalização dos mercados, a democratização da informação, isso a gente já vive isso, a conectividade universal, o aumento exponencial da concorrência, você nota-se que se você vai fazer um negócio do mundo tradicional, a concorrência é gigantesca, do capital como criador de riqueza para pessoas como criadores de riqueza. Olha que coisa interessante. Então, sai o capital e entra as pessoas. Livre agenciamento, quer dizer, o mercado do trabalhador do conhecimento, o que, que é isso? Cada trabalhador pode buscar dentro do seu conceito, da sua vida, uma empregabilidade gigantesca a ponto de virar uma empresa. Entendeu? Essa empregabilidade tem relação direta com o quanto você tem força nesse mercado para ser empregável, e a empresa também, se ela quer manter você, ela tem que ser uma empresável. Quer dizer, ela tem que investir em você como profissional, ou você, que é o dono, tem que investir nos seus colaboradores, e ao mesmo tempo você transformar uma empresa tão gigante, tão querida, que ninguém queira sair da sua empresa. Olha que loucura. Então, empregabilidade e empresabilidade é uma relação em que você hoje tem dupla face. Você tem que trabalhar. Se você for empresário, essas duas facetas. Então, você tem que investir no seu colaborador ou nas pessoas. E você, então, que é o dono de você mesmo, que é você, você imagina o que você tem que aprender, então, em termos de estratégia para que você melhore na sua performance. Por quê? Porque o mundo hoje, esse é o último item aqui, Willing Water, é esse conceito das águas, as águas, como é que fala? As águas, fugiu o nome. Em vez de ser as águas calmas, como se fosse um lago, são as águas de tormenta. É como se você tivesse que fazer um rafting. O rafting. Esse rafting, na verdade, você tem, cada membro daquele bote tem que saber exatamente o que tem que fazer. Então, olha que conceito louco. No passado recente, era um mundo da tranquilidade. Você tinha um cara lá, remem, e as pessoas trabalhando, remando, todo mundo junto. Agora não. Agora é cada um trabalhando na performance do conceito de fazer o melhor para que o barco não vire. Muito doido isso. Então, esse é o abalo do mundo econômico e do mundo que nós vivemos. Só que tem alguns pontos que não mudam. E esses pontos aqui que eu queria dizer para você. Você nasceu com três grandes presentes de aniversário. Primeiro presente, todos nós, nesse plano aqui, todos nós nascemos com esses presentes. E muitas pessoas viverão aqui e não abrirão esses presentes. Isso é muito triste. Por quê? Primeiro presente, liberdade e poder de escolher. Você tem um livre-arbítrio. Você está aqui hoje porque você escolheu estar. Por isso que você está de parabéns. Por quê? A maioria das pessoas não estariam porque elas têm outras atividades, que eu vou tocar nesse assunto ao decorrer da palestra, e você vai entender exatamente o conceito que muitas pessoas não entendem, o porquê que elas têm que investir em si próprias. Então, liberdade e o poder de escolher é o grande segredo. Do outro lado, o segundo presente é a relação de princípios. O que seria princípio, o que seriam os princípios?
Leis naturais, universais, eternos e evidentes por si só. Então, o conceito de princípios são princípios não muda, é como a lei da gravidade, não tem como mudar. Você tem que aprender. Nós estamos aqui em inquilino num planeta chamado Terra e que tem suas leis naturais e que você, na relação humana, também tem as leis. Você tem que entender essas leis para trabalhar o seu software, que é você, a sua integridade, o seu conceito de reintegração de software e de programação mental, para que você possa estar ligado aos seus valores, aos princípios. Eu gosto da história, os princípios são tão interessantes, que tem uma historinha de um grande almirante americano dentro de um navio de guerra, com duas bombas nucleares, duas ogivas nucleares, e no ritmo no oceano. Aí chega o Marujo e fala: Almirante, temos um problema. Eu falei: qual é o problema, Marujo? Não tem tem uma outra navio na nossa rota. Pô, simples, pede para ele sair. Falou: não, ele não quer sair. Falei: como não quer sair? Falou: louco. Aí chamou o superior do Marujo e falou: você falou? Falei, o cara não quer sair. Falei: como assim? Aí ele pegou o telefone, ligou para o rapaz no rádio e falou assim: aqui é o almirante da Marinha Americana, com um destroyer com duas ogivas nucleares. Estou ponto para te abater se você não sair da frente. Aí do outro lado falou assim: aqui é o Zé, eu cuido do farol. Quer dizer, o almirante da Marinha Mercante americana tentando trabalhar contra algo que não teria como, que é um farol que está na Terra e ele que estava na rota errada. Então, o conceito de princípio é isso. Às vezes você tem os valores do que você imagina, mas na verdade você está errado porque você está com os princípios contra os seus valores. Então, o grande segredo da vida é entender que são universais, eternos e evidentes por si só. E você humildemente tem que aprender a lidar e mudar esses seus valores para que você tenha sucesso. Porque o plantio é opcional, mas a colheita é real. Se você plantar de acordo com os princípios, dentro dos seus valores ligados aos princípios, aquilo que você vai receber é aquilo que você gostaria. Se você ligar ou plantar contra os princípios, você vai receber aquilo que você não gostaria. As quatro inteligências, que é a inteligência física, emocional, intelectual e a espiritual. Que eu vou tocar no assunto delas para você entender todos os conceitos dos 8 passos que estão inseridos nesse projeto. Então, nós somos um hardware para o sucesso. Nós somos um hardware como se fosse um computador, mas programados como software para o fracasso. Porque tudo que foi colocado na nossa vida, desde quando nascemos, no primeiro dia, quando começamos a ouvir, ou até na barriga da nossa mãe, a gente já trabalhou todos os conceitos, muitas coisas que foram passadas para nós, eram coisas certas, muitas outras não. Então, o conceito é que você não deve culpar absolutamente ninguém, nada. É mais ou menos como o Waze, reprogramando. Não olhe para trás, continue lutando, continue fazendo a programação e andando para frente. Perdoe o seu passado, porque seu pai e sua mãe tiveram problemas, é lógico, todo mundo tem, o ser humano tem defeito. Então não adianta você ficar ruminando. Você tem que entender que o seu programação mental, o seu software, aquilo que vai na sua cabeça tem que ser trabalhado de maneira tão competente para que você case com os princípios que você está vivendo. Então, olha o conceito. Então, nós somos um hardware de sucesso, quer dizer, você nasceu com esse físico, tem saúde, tem tudo muito bonitinho, agora com o Zenco, então, não precisa nem dizer que você tem tudo para estar vivo até o último dia da sua vida, de fato, que você um dia que o seu coraçãozinho parar de bater, porque nós estamos buscando a saúde plena física, e vamos trabalhar na saúde mental, porque depois eu explico de onde vem esse estímulo mental que esse projeto de negócio faz com a nossa mente, a saúde do emocional, que tem a ver com a relação de ter paciência, também tem tudo a ver com esse negócio, e a relação da inteligência espiritual, que é deixar um legado maravilhoso, que tem tudo a ver com esse negócio. Vamos lá. Daqui a alguns séculos, quando a história da nossa época for escrita na perspectiva do futuro, acho bastante provável que, aos olhos desses historiadores, o evento mais importante não terá sido a tecnologia, nem a internet, nem o comércio eletrônico, e sim a mudança sem precedentes na condição humana. Pela primeira vez, e digo isso literalmente, Peter Drucker falando, hein? Um número substancial e cada vez maior de pessoas tem escolhas. Olha que doideira. Pela primeira vez, elas precisam gerenciar a si mesmas. E nós estamos totalmente despreparados para isso. Esse projeto de negócio, ele vai fazer seu mindset, sua mente, se estruturar em termos de autogerenciar você mesmo. Esse é um conceito gigantesco para esse mundo de hoje. É claro, o conhecimento sempre importou, mas duas coisas mudaram. Primeiro, como o percentual do valor agregado a um produto passou a ser a coisa mais importante.
Antes, 80% dos custos referiam-se a materiais e 20% ao conhecimento. Hoje, a proporção é 70-30 invertida. Então, hoje, 70% tem relação com conhecimento e 30% com os materiais. E isso, se é conhecimento, você tem relação com as pessoas. Então, você não consegue mais, deixou de ter mão de obra, as pessoas vêm inteiras agora. E você tem que saber cuidar dessa parte toda. E isso é o grande sacado do negócio do mundo que nós já estamos vivendo. Bom, defina seu sonho, seria o primeiro passo. Como é que funciona esse sonho? O que seria definir o sonho? Bom, para falar do sonho, nós estamos num mundo que tem pessoas que têm sonhos enormes, assim, gigantescos, outras que nem tanto, mas existem pessoas que estão numa história, uma fase da vida diferente, e que o sonho para ela é diferente do sonho que você está imaginando que seria para ela. E aí entra o quarto passo, que eu vou bater bastante hoje, na relação de como convidar, o que você tem que fazer para convidar, como é que se cria empatia, que eu vou falar mais à frente para você. Mas nesse caso, na definição do sonho, entra algo interessante, essa pirâmide aqui, a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, para quem nunca viu, a maioria das pessoas já viram isso aqui, a maioria das pessoas já viu, né? Você tem as base, que é as necessidades fisiológicas, que é a base da pirâmide, que é exatamente o que você precisa para você viver. Comida, uma casa, um teto, tudo isso em termos de estrutura para você viver o básico. Aí você passa do básico, você quer a sua casa própria, a sua estrutura de segurança, você quer um lugar legal para você viver. Aí você tem essas duas situações já na sua vida, você vai para a área social, você quer ter afeto, intimidade, ser relacionado e tudo mais. Aí a hora que você fazer parte de um grupo, a hora que você passa esses três, você vai para a questão de reconhecimento. Uma coisa interessante no reconhecimento é que nesse plano nosso, nesses princípios desse mundo, você só tem duas maneiras para as pessoas precisam de duas básicas coisas, além desse projeto da nossa pirâmide de Maslow. Ou dinheiro e reconhecimento. Dinheiro, nós não somos a casa da moeda, então não tem como você fazer dinheiro. Sobrou reconhecimento. É o conceito do penúltimo estágio do sonho e da relação das necessidades do ser humano. E o último, o autorrealização. Quer dizer, aí sim, o sonho completo, daquilo que imagina e você pensar na ponta do iceberg. Que é exatamente o conceito desse tipo de situação. Quando você está nessa situação, que é exatamente o que nós queremos que todos aqui estejam daqui a algum tempo, já passamos por todas essas fases. E essas fases de fisiologia, segurança, reconhecimento social, a participar de pertencer a um grupo, reconhecimento, e aí chegar na ponta do iceberg, que seria esse sonho, esse é o conceito. Mas a mente humana, se você fotografar esse sonho, você começa a criar energia, a criar um método de energia próprio, em que você deixa de pensar no seu consciente, que seria seu anão, e trabalha com o seu subconsciente, que é o gigante. Quando você trabalha em cima desse sonho, quando você coloca esse sonho na sua mente, todos os dias, no celular, na geladeira, na onde você vê todos os dias, como eu faço até hoje, você cria um ambiente de energia a ponto de trabalhar direto com o seu subconsciente, que vai estar ligado direto com o Ser Supremo, essa energia universal, e que vai trazer para você tudo que você precisa para realizar, desde o primeiro estágio da fisiologia, passando pela segurança, passando pela habilidade de grupo, entrando no reconhecimento e chegando nesse sonho maravilhoso que você definiu. Então, o conceito, por quê? Porque a energia que vai te trazer, por exemplo, se você tem um sonho muito grande, tem uma Mercedes, por exemplo, ou viajar, ou conhecer o mundo, a hora que você pensa nesse sonho, tudo fica pequeno. A hora que eu não tenho dinheiro, por exemplo, para consumir o Zen, e eu tenho habilidade, ou estou entusiasmado para poder fazer a prática da venda do produto, e ganhar dinheiro junto do produto, da venda, eu começo a criar energia para acertar minhas necessidades básicas, subir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e chegar nesse sonho. Mas tudo porque o sonho ficou grande e tudo ficou pequeno. Então, quando a fé é enorme, quando a fé é poderosa, tudo fica pequeno. Os obstáculos viram nada. Então, o conceito de ter um sonho é muito importante. Por quê? Porque além disso que eu acabei de falar, a pessoa ela vem de uma situação inteira. Ela tem uma mente que ela vai induzir esse poder criativo.
ela vai trabalhar em cima de acertar a paciência da inteligência emocional, vai trabalhar em termos de saber que seu corpo é importante, é o seu tempo nesse espaço e nesse plano, para poder praticar e ter saúde, viver em paz, cuidar das pessoas que você ama, para poder ter energia para buscar exatamente o conceito com os princípios universais dentro das necessidades humanas, de todas as cidades que você tem, para buscar exatamente aquilo que você sonhou. Então, é um conceito da pessoa inteira com o trabalho inteiro. Se você não fizer isso, você tem um alto custo nessa pouca confiança. Essa pouca confiança vai fazer com que a pessoa tenha, que é 90% das pessoas nesse nosso plano, porque elas estimulam muito o consciente, que é o anão, e deixa o gigante adormecido. Ela não pensa em sonho, porque ela não chega no gigante, então ela fica naquela coisa pequena. E as pessoas são tão grandes quanto as coisas que a incomodam. Essa frase eu nunca esqueço. As pessoas são tão grandes quanto as coisas que a incomodam. Elas ficam em coisas pequenas, elas ficam no anãozinho, elas não conseguem enxergar o tamanho do poder que ela tem. Por exemplo, eu gosto dessa história. Para você ganhar na Mega Sena, se você ganhar na Mega Sena, é 1 para 50 milhões. O seu espermatozoide, se você pensar só no dia da fecundação do seu pai, e que você foi a primeira relação dos dois, que é praticamente quase impossível, e o primeiro filho, foram 300 milhões, de 200 a 300 milhões, quase 6 vezes o prêmio, 5 vezes o prêmio da Mega Sena, só para ter nascido, só para ter fecundado. Agora, você imagina a hora que você tem a nidação, que é o zigoto lá, a fecundação do óvulo chegando no útero, chama nidação. Muitas pessoas não vivem porque ela nessa hora descama o endométrio e tem um aborto. Você tem um livro do Rezende, que é um professor de obstetrícia, que é enorme, que só fala das patologias obstétricas, do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre. Você imagine tudo isso acumulado em termos de relação, de sorte, de estatística, de probabilidade. Aí você tem os primeiros anos de vida, que vai nas vacinações, no perigo de você correr ou de ter uma infecção, e você está aí hoje, jovem, forte, cheio de energia, e fica pensando que não consegue? Como pode um negócio desse? Porque você não entendeu o quão abençoado você é. E esse é o conceito da pouca confiança, que é o que mais acontece com as pessoas. Elas vivem nessa escuridão. E essa escuridão leva a sintomas crônicos de ausência de visão, ambiguidade, intenções ocultas, jogos políticos, caos, apatia, do outro lado, desempoderamento, desalinhamento, pouca confiança, cria calúnias, é a pessoa que trabalha com fofoca e vai levando um caminho horrível. É muito triste isso. Administrando pessoas, olha o que acontece nas empresas quando tem esse tipo de gente. Olha quanta coisa leva de coisa negativa. Olha o passivo da empresa aí. Se você tem um passivo, é o que te leva dinheiro da empresa. Ativo é o que te traz. Faça do passivo um grande ativo, um ativo de grande potencial de retorno. Esse é o conceito do século XXI para qualquer negócio. Agora, se imagine se você entender e conseguir colocar essas pessoas e entender exatamente esse conceito aqui. Vamos lá. Bom, então o sonho ele precisa ser feito, precisa ser colocado na geladeira, eu coloco até hoje, precisa se colocar no seu celular, na foto do celular. Na foto do meu celular tem o lugar que eu vivo hoje, que eu amo de paixão, que era meu sonho no passado, e o meu novo sonho. Sempre assim. Eu abro ele e vejo. Todo dia, todo dia. Esse é o conceito de você buscar o seu gigante. Saia do anão e venha buscar o gigante através do sonho. Só assim você vai conseguir chegar nesse gigante, que é o seu subconsciente. Então, é importante você criar o seu sonho, colocar seu sonho na geladeira, porque é o que eu acabei de contar, esse é o momento, e o conceito já, princípio, não se discute, segue, porque esse projeto dos 8 passos já tem mais de 60 anos, que vem dando certo. E é uma questão só de tempo. Relax, fique tranquilo, tudo vai dar certo, que eu vou falar sobre essa tranquilidade, o porquê que você tem que fazer esse negócio de maneira tranquila, vai dar certo, você vai dar certo. No Jim Collins, que é um grande livro de Jim Collins, que ele fala sobre o general judeu que estava, acho que 10 anos preso. E quando ele conseguiu sair do Calvário, o único que saiu vivo, perguntaram para ele como é que você conseguiu sair vivo, o único. Ele falou: eu não era otimista. Eu, como assim não era otimista? Eu sabia que Deus ia me ajudar e que eu fazia o que tinha que ser feito, que era esperar o momento certo e Deus ia me iluminar. Os outros que eram otimistas colocavam: não, no final do ano vai ser, não sei o quê. E ficava triste. E quando ficava triste, brigava com os carcereiros, aí os caras matavam eles. Então, esse conceito de você ter paz, saber que você está semeando, semeadura, lei da semeadura.
Convida, eu vou explicar mais ou menos como é que a gente trabalha, como é que nós trabalhamos a empatia para convidar. Mas eu vou dizer também que não tenha problema, vai semeando, vai semeando. Vou explicar no final o poder da marca. O que vai acontecer a hora que a marca explodir? Nós vamos estar na onda. Assuma o compromisso. Vamos lá, no segundo passo. Qual é o segundo passo? Assuma o compromisso. Um dos pontos do compromisso é exatamente esse quadrante aqui, que eu amo de paixão. Esse quadrante trabalha o importante, não importante, urgente e não urgente. As pessoas, olha as pessoas que trabalham no não urgente. Trivialidades, olha, as pessoas não urgentes e não importantes. Trivialidades, alguns telefonemas, desperdiçadores de tempo, atividades de escape, correspondência não é relevante, isso é mais empresa. Mas excesso de TV, coisa que não serve para nada. Agora, olha o que é urgente e não importante. Interrupções inúteis, relatórios desnecessários, reunião e questões menores de outras pessoas. Fofoca, fofoca. Agora, as pessoas que trabalham no quadrante de cima, que trabalham no importante, alguns falam assim, tem que estar no importante e no urgente. Não, você tem que estar no importante e no urgente. Porque no importante e no urgente, você não deixa virar urgente. O que eu estou falando? O compromisso. Então, o compromisso com a sua atitude de planejar, de fazer a coisa bem feita, de entender. O que a maioria das pessoas fazem? Trabalham 80, 15% só naquilo que é importante e não urgente. E importante, a palavra importante vem de importar, que é trazer para dentro. O que importa para você? Esse é o conceito. O que importa para você? Tem relação com aquilo que é importante para o mundo e que vai traduzir em resultados bons para a sua vida, para a vida que você ama? Então, beleza. Se não, não tem importância. Você não perde tempo com isso. E a maioria das pessoas perde tempo com o quê? Não estão nesse quadrante. 15% estão nesse quadrante. Então, esse é o conceito do compromisso. Primeiro, o que seria o compromisso também? Trabalhar com estímulo e reação. Ser proativo. O que é ser proativo? Ser proativo é ter responsabilidade. Responsabilidade, quebra da palavra, é a habilidade de escolher a resposta. Qual é a resposta que você tem, o que você quer, para o estímulo que foi criado para você? Você foi convidar uma pessoa, a pessoa não falou não. Qual é a reação que você tem? Você não tem que reagir, você tem que agir. Você é um garçom numa churrascaria, oferecendo um pedaço de picanha. A pessoa não quer? Sem problemas, no stress, relax. Você não quer? Sem problema, fique em paz. Vai dar risada na minha cara? Não tem problema, eu já cansei de ver gente dando risada na minha cara. Faz parte. É assim que funciona o negócio. A pessoa não está no momento dela, ou não entendeu, ou está desbiótica. Com certeza, hoje eu vejo desbiose em quase todo mundo que está numa situação bem complexa. Isso aí é real, viu? A relação de desbiose com relação de depressão e angústia e de reação errada na vida, isso é clássico, está na cara de todo mundo. Então, a autoconsciência, a imaginação, a consciência, a vontade independente faz você ter proatividade. Proatividade é just do it, é simplesmente ir lá e fazer. Não tem que convidar, vou lá, vou conversar com o cara. Bom, estímulo e resposta. Esse estímulo e resposta é uma relação direta com você e com a sua equipe. Primeira resposta, você pode ter essa habilidade em ter a resposta dentro do estímulo, uma resposta correta. E a resposta interpessoal também demora um pouco mais, mas você vai aprendendo a ter a resposta certa para aquilo que você está fazendo. Você vai estar vivenciando o negócio. Você está aprendendo a fazer o negócio. Você está desenvolvendo em você esse ato, essa força de liderança. Você está estimulando e a resposta aumenta mais quando você trabalha em grupo. Então tem que ter paciência. Inteligência emocional nada mais é do que esperar o momento certo. Inteligência emocional é ter tranquilidade, ter paciência, ao mesmo tempo ter energia para ir atrás daquilo que você quer. Estímulo de um grande grupo com necessidades humanas, mais ainda. Então tenha tranquilidade. Dê um exemplo, faça a parte. O exemplo arrasta. É questão de tempo. E o ciclo da preocupação, você não pode se tornar uma preocupação na vida das pessoas. Você tem que ser uma influência. Esse círculo da influência, quanto mais você expande ele, a preocupação continua, mas você vai expandindo esse círculo e fazendo com que as pessoas gostem de ficar perto de você, porque você influencia essas pessoas de maneira positiva e correta. Esse ciclo também é muito interessante. O ciclo do conhecimento é relacionado direto com a ignorância potencial. Você já reparou que pessoas inteligentes são extremamente educadas? Que tem uma relação direta educação com inteligência? Por quê? Porque quanto mais a pessoa estuda, mais a pessoa desenvolve. Estou falando de estudo geral, não é só estudo de escola, porque tem gente de escola que Deus o livre, mas estou falando assim, a pessoa inteligente de maneira holística, que tem inteligência intelectual, que tem inteligência física, que tem inteligência emocional e que tem inteligência espiritual. Essa pessoa é extremamente simpática,
e boa. E humilde, por quê? Porque quanto mais você aprende, mais você sabe que não sabe. Olha aí que coisa de louco. E você vai se tornar humilde, porque você sabe que você tem que ser humilde. Porque não tem outro jeito de fazer a coisa funcionar se você não tiver humildade. Porque isso vai ser você vai se transformar numa pessoa imantadora. Então, o compromisso é com essa jornada, com esse trabalho. As quatro inteligências, necessidade das pessoas, está aí. Você tem que aprender a aprender. É um compromisso com você. Aprender a amar. Aprender a amar é ter paciência. Quando a pessoa vem fazer alguma coisa que você não gosta, relax. Pô, entenda o lado da pessoa. Ela está começando, você também começou. Também não sabia nada. Você agora é o bonitão da história. Chegou sabendo tudo. Ah, para. Não existe isso. Aprender a viver em paz, com saúde. Está aí o Zen, que veio para brilhantar a nossa vida. A minha vida, assim, com o Zen é uma coisa impressionante. Faltava só isso aqui para mim e graças a Deus chegou. Graças a esse time maravilhoso que me convidou para estar nesse negócio. E está aí, o compromisso com essa família aí, com a família do Zenco, com a família do suplemento, com a família do nosso Zenco Energy. É maravilhoso esses produtos. Eu tomo todos eles e curto todos eles. Não tem como fazer esse negócio se você não está consumindo. Se você não consumir 600 pontos todo mês, está errado. Está errado. Entendeu? Você não entendeu o gigante que é esse negócio. Vou passar mais para frente para você entender um pouco mais. Por quê? Porque você tem que tomar cuidado, você pode perder essa oportunidade da sua vida por uma bobeira. Não deixa a coisa fluir sem você tomar ciência e ser observador, porque as quatro inteligências, a base das quatro, é o poder de observar. Você tem que aprender a observar o que está no pano de fundo daquilo que estão falando com você. Vou passar uns detalhes de como você pode buscar esse pano de fundo quando você conversa com as pessoas e pode entrar no métier da mente daquela pessoa e pode se transformar numa pessoa importante para ela e fazer com que ela venha, seja salva por esse negócio maravilhoso e poder ter uma vida plena nesse século. Olha aí, o terceiro passo. Faça uma lista com um mínimo de 100 prospectos, eu falo prospectos, e a lista com novos prospectos. O que eu gosto desse negócio aqui da lista é o seguinte: quais são os nomes, os amigos, familiares, a relação social e de trabalho, ou da relação do passado, você vai lá buscando as pessoas, mas tem que ser mais isso aí. Por quê? Para você não tomar, não ter, não deixar o perigo de você perder esse negócio. Porque se você convidar poucas pessoas, você convidou cinco, isso acontece muito, né? Nós vivemos um mundo que tem uma doença crônica, mas é uma doença geral, que chama status. Status, a definição de status é comprar o que você não quer. O dinheiro que você não tem vai incomodar pessoas que você não gosta. E o que acontece com a palavra status? Então, quando eu convido alguém para mim na minha casa, para esse negócio, a pessoa que não tem noção, ela acha que a pessoa vai, essa pessoa que está sendo convidada, sabe que não é aniversário, que não vai ter festa, que é uma reunião, e aí essa pessoa que está convidando acha que todos vêm como se fosse um aniversário, na festa, que é comidinha grátis. Aí, a hora que não veio, as pessoas não chegam do jeito que ela imaginava, ela deprime, mas ela está deixando o mundo administrar, ela está trabalhando com o anão, ela não percebeu o gigante que está abençoado que ela é, porque ela não precisa dessas pessoas. Essas pessoas elas estão sendo convidadas. Você que está sendo convidado hoje, ninguém precisa de você. Esse negócio vai acontecer com você, sem você, apesar de você. Porque o negócio ele é gigante, ele é baseado em cima de princípios. Um negócio que funciona e que tem ligação direta com o mundo que nós estamos vivendo. Aí o que acontece com essa pessoa que tem status? Ela perde a oportunidade de começar. Por quê? Porque a Odete, o Zezinho, não quis ir. Ela ficou magoada. Oh, a vida é feita de dois tipos de ser humano: o que nasceu para chorar e o que nasceu para vender lenço. Eu vendo lenço. Quanto mais chorão, melhor. Que beleza. Por que eu vou ficar chorando se a pessoa não quis? Problema dela. Próximo. Next. Quer picanha? Não, eu vou chorar, porque você não quer picanha. Não quer, quem está com a picanha sou eu. Esse é o conceito, esse é o trabalho. A lista é para isso, para que você não erre nas pessoas, porque as pessoas elas vão convidar três ou quatro, e vão falar aquele cunhado rico pra caramba, que está devendo até as calças, e vai falar para ela que esse negócio é pirâmide, que é uma besteira. Eu sempre explico, pirâmide é o mundo que nós vivemos. Eu sou médico, diretor de hospital, eu ganho não sei quantas vezes mais com a moça da limpeza.
Como é que pode ser tão mais importante? Não é tão importante assim. Então, o padrão de vida que nós vivemos hoje, o modelo de negócio é piramidal do mundo que nós vivemos. Esse aqui é o último, o primeiro, aliás, o único negócio que é antipiramidal, que não tem nada a ver, que quem ganha mais é quem trabalha mais, quem desenvolve mais, quem apresenta mais, quem divulga mais, quem passa plano, quem explica, quem vende, é o trabalho. E não adianta você colocar alguém achando que a pessoa vai trabalhar para você. Não existe esse negócio aqui. Esse negócio é feito de empreendedorismo. E empreendedor, o nome diz, tem dor. Tanto para quem empreende, que vai ter dor, e o empreendedor também tem que aprender a cuidar da dor do cliente, porque senão não tem negócio. Esse é o conceito. Empreendedor, dor. Dor para quem é empreendedor e cuidar da dor do cliente. E esse é o mundo que nós vivemos. Se você não gostar de cuidar da dor do outro, você vai cuidar da sua dor. Só que você vai gastar uma fortuna ou vai ficar numa situação triste, porque lá na frente você vai pagar essa conta. Principalmente porque o mundo que está chegando aí é um mundo que não tem mais aposentados, é um mundo que a gente vai envelhecer todo mundo junto. 17% da população brasileira tem mais de 65 anos, daqui a 40 anos serão 38 a 40%. Então, se você não cuidar da sua saúde para ter uma velhice sem doença, e se você tem medo da velhice, entra nesse negócio. Se tem medo da doença, entra nesse negócio. Se você tem medo da crítica, entra para você aprender a não ser criticado. Ou vai ser criticado de vez e pronto, já perde o medo. Se você tem medo de perder o amor de alguém, entra porque daí você perde o amor, você vai ver que esse amor não era amor. E que amanhã você vai cuidar dela, dessa pessoa mais importante. Porque uma coisa interessante é o seguinte, tem gente que acha, eu vou cuidar da outra pessoa. Não, cuide de você. Quer cuidar do seu parente, quer cuidar da sua irmã, quer cuidar do seu pai? Cuide de você, se autodesenvolva, seja um cara gigante, e daí você vai cuidar dele. Mas não é que você vai cuidar porque vai cuidar, só de não dar trabalho para ele, você já está cuidando. Agora, se amanhã ele precisar de você, olha que maravilha, você vai estar disposto a cuidar, porque você vai estar com dinheiro, vai estar vivendo bem, vai estar com uma vida próspera. Você vai poder cuidar, vai poder pagar plano de saúde para ele, se for o caso. Olha que loucura. E por que que você fica nessa? Não sei o Covid, não Covid. Então a lista está aí. É mais de 100 para você não perder a chance desse negócio. Quarto passo. Aqui eu vou voar. Como convidar criando empatia? Como é que se cria empatia? Olha só. Convite. Quarto passo. Ignorar. Olha o que acontece com a maioria das pessoas. As várias maneiras de ouvir o outro. A maioria das vezes, nós erramos nisso. Você está conversando com a pessoa, mas você está ignorando o que ela está falando. Você não está nem ouvindo. É impressionante como a gente tem essa mania. Não estou falando que é errado, certo, estou falando que a gente tem essa mania, que é ruim para nós. A gente tem que condicionar o nosso cérebro a, primeiro, subir a escala da empatia. Fingir que houve com condescendência. O que é isso? Pô, pensa um pouquinho, conversa um pouquinho com a pessoa, deixa ela falar. A outra coisa, as pessoas acham que esse negócio aqui é feito para falante, é o contrário, é para ouvinte. Esse negócio, quanto mais tímido você for, melhor, que mais você consegue trabalhar isso aqui. O falante, ele tem que desaprender a falar e aprender a ouvir. É muito mais complexo para nós falantes. Ouvir seletivamente, que é o segundo estágio, o terceiro estágio. O quarto, ouvir com atenção, que é prestar atenção no que a pessoa está falando. Agora, o quinto é você se envolver na vida daquela pessoa e ouvir com empatia. Você colocar o mocassim dele, ou colocar o sapato dele. Você vestir as vestes daquela pessoa. Como assim? Deixar ela falar, perguntar, saber qual é o problema de verdade que ela vive, o que que ela precisa, da escala de Maslow, aonde ela está? Ela está na escala um, 2, 3, 4 ou 5. Ela é uma pessoa que está precisando de necessidades assim, fisiológicas, ela está precisando de reconhecimento, ela está precisando fazer parte de um grupo, ela está precisando de segurança, ou ela quer sonhar mesmo, ela já está numa fase. E isso é uma questão de carinho, de amor, de compaixão. Se você conseguir entender que você tem que ouvir com calma, carinho, amor, você vai conseguir conquistar as pessoas e elas vêm com você para negócio. Elas vão vir. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa extremamente empática. O que que acontece? Olha aí a graduação. Imita, você começa a imitar a pessoa e você, sem querer, você começa a viver a vida daquela pessoa quando você começa a imitar ela. Você exprime o conteúdo de outro modo. Aí você expressa sentimentos, fala, poxa, mas o que está acontecendo com a sua mãe? Puxa vida, tem uma coisa que eu posso ajudar? Tem uma coisa que está acontecendo que eu posso ajudar você nessa situação? Expressar sentimentos, exprimir o conteúdo do outro de outro modo. Quer dizer, você consegue expressar sentimento, exprimir o que você pode melhorar a vida daquela pessoa e repete para ela se você entendeu. Porque é impressionante, às vezes você fala e a pessoa não é isso que ela está falando. E aí você entendeu que você não entendeu. Aí você, como foi aquela história do posto de gasolina comigo lá.
a empatia do corpo e do coração. A hora que você entra na empatia do corpo e do coração e quer ver o bem daquela pessoa e quer entender de fato o que é o problema dela para você ajudá-la, pronto, você criou empatia. Aí não tem como errar no convite. Os dois passos para estabelecer sinergia. Você estaria disposto a buscar uma solução? Essa hora aqui, numa situação, o que que é isso? Esse conceito, que eu não vou ler tudo, eu vou dizer o seguinte: ninguém pode entender a pessoa e criar sinergia se não criar empatia. Você só cria sinergia. O que que vem a ser sinergia? Sinergia é quando duas pessoas vivem. O casamento tem que ser uma sinergia. São duas pessoas independentes, tem que ser, né? Que trabalham, vivem juntos por amor e constroem algo maravilhoso que não seria construído por uma delas sozinha. Isso é sinergia. Tudo na vida é sinergia. Esse trabalho que nós estamos fazendo é pura sinergia. Essa reunião nossa nessa hora aqui no domingão é sinergia. É um cuidando do outro. Agora, quais são os desafios pessoais dessas pessoas para que você possa entender um pouco mais sobre como eu posso entrar na vida dela e ser empática a ponto de ter sucesso no convite? Equilibrar o trabalho, o que as pessoas precisam, todos nós, mas olha que definição legal. Equilibrar o trabalho e vida familiar. Educar filhos éticos, confiantes e felizes. Conquistar a independência financeira. Falta de autodisciplina, foco e compromisso. Adquirir e preservar boa saúde. Construir um casamento sólido. Falta de competência. Olha que loucura. Quanta coisa tem para você buscar e achar nessas pessoas o que tem de deficiência e o que você pode ajudar. E o que o negócio pode ajudar também. Sabe, é superar inseguranças e medos. Avançar na carreira. Usar o tempo com discernimento. Impaciência, reações exageradas, que é o que eu tenho, vamos dizer assim. A pessoa tem, eu tenho isso, eu preciso mudar isso. Olha, liberação de serotonina, você precisa entrar nesse meio. Não, mas não na hora, né? Depois que você ganhou a empatia e tal. Tem que entender. Descobrir uma visão e propósitos pessoais. Então, você descobriu a visão que a pessoa tem dela, o que ela pretende no futuro. Olha que coisa interessante para você buscar. Uma outra coisa que 90% das pessoas estão dentro de uma empresa ou são empresárias, ou trabalham em alguma repartição pública. E aí entram os desafios organizacionais também. Às vezes você pega uma pessoa de recursos humanos, eu sempre gosto de pegar, conversar com o pessoal do RH e fala sobre isso. Como é que você recruta e treina as pessoas? Como é que você busca o talento desse time aí? Ah, doutor, é difícil. Paulo. Esses cursos são caríssimos, viu? Esses cursos são muito caros. Eu sei porque eu fiz administração, pós, o MBA, e é muito caro. Essas informações são informações extremamente competentes, de grandes gigantes, Stephen Covey, Peter Drucker, Tom Peters, Jim Collins, pessoas extremamente competentes que pagam caro, a gente paga caro para estar nessas reuniões aí, para aprender tudo isso. Então, para eles é muito complexo também, não são todas as empresas que investem nas pessoas. Mas você pode estar ajudando. Qual é a sobrevivência financeira da empresa, a participação na visão, nas metas da empresa, disputas territoriais que acontecem no negócio. E você vai buscando dentro de todos esses conceitos que estão alinhados aí, estão alencados, o que você descobre naquela pessoa para buscar empatia, para achar o caminho do coração daquela pessoa. Mas tudo por benefício. Você não está fazendo para manipular, você está fazendo para cuidar. É diferente. Manipular, na hora a pessoa saca e vai cair fora. E ninguém quer mesmo. Eu não quero ser manipulado, também não quero manipular ninguém. Inclusive, eu falo sempre que são três conceitos para você viver em paz, né? Eu adoro esses três conceitos. Primeiro, tenha uma expectativa enorme pelo seu sonho. Sonhe grande, porque o sonho grande é como eu expliquei lá no começo no primeiro passo. Você criando um sonho grande vai criar uma energia gigantesca a ponto de você ver todos os problemas pequenininhos e as pessoas são tão grandes quanto as coisas que a incomodam. E aí você vai se tornar uma pessoa grande e as coisinhas pequenas vão ficar pequenas. Entendeu? Esse é o conceito. Agora, esse é o primeiro passo. Então, tenha sonho grande. Expectativa enorme pelo seu sonho. Segundo, expectativa zero pelas pessoas. Mas não é que você tem que ser ruim, não é isso. Você não tem expectativa nenhuma nem por filho, por nada. Por quê? Porque senão você vai querer pensar em manipulação. Você não pode fazer isso. Você tem que estar fazendo bem, não olhar quem. E deixar as pessoas melhor. Por exemplo, como vai ser um grande pai? Está na Bíblia. Como é que um homem se transforma num grande pai? Que eu luto todo dia. Eu sei que a vida nossa aqui não é fácil. Esse plano aqui é plano de expiações e provas. Não é fácil viver nesse plano e fazer a coisa direito. Eu luto para ser protetor da minha família, provedor da minha família e promotor da minha família. Então, o conceito não é só da minha família. Aonde eu entro, eu quero ser protetor, proteger essa família e meu time, prover a minha família e meu time e promover a minha família. Então, você entendeu isso? Você tem um sonho grande, expectativa grande pelo sonho, expectativa zero pelas pessoas.
e compaixão com todos. Esse é um conceito que vai fazer com que você desenvolva dentro de você um poder gigantesco. Que esse negócio leva você a isso. Se você se jogar no projeto do The Life, ela vai te ajudar a chegar nisso, porque as pessoas que estão vindo, que estão, grandes líderes que vêm aqui, e as pessoas que virão, serão maravilhosas, vão fazer uma família maravilhosa, gigantesca, porque isso vai acontecer. Não tem como não acontecer. Realizar a visão, recursos inadequados, falta de integridade e assim vai. A velocidade da confiança, olha que loucura isso aqui. Ainda estamos no quarto. A velocidade da confiança é interessante. Você tem depósito e saques. Então, o que, que seria moral? Moral é pensar no todo. Você ganha moral quando você deposita nessa sua conta bancária emocional. Como é que você deposita? Por exemplo, quando você busca compreender, você está criando um depósito na sua conta bancária emocional. Quando você, o saque seria buscar antes de ser compreendido. Olha que loucura. Segundo, cumprir promessas. É um depósito nessa conta bancária emocional. Quebrar promessas seria o saque. A honestidade e franqueza é a parte, dos grandes princípios da relação humana. Ser franco, ser honesto, ser íntegro e trabalhar em cima, aumentando o seu depósito na sua conta bancária emocional. Manipulação aduladora, é o contrário. Amabilidade e ser cortês, depósito. Indelicadeza e descortesia, o contrário. E assim vai. Esses conceitos maravilhosos de hábitos, que são hábitos que você forma na vida, não são habilidades, aliás, são habilidades e não são algo que você são hábitos que você cria e que você transfere para a sua vida e faz com que a sua vida fique plena, plena. Porque você está depositando na sua conta bancária emocional. Isso quer dizer que está se agigantando em termos de liderança. Olha que loucura. Ah, desculpa ser sério, assim vai. Tem mais um aqui, um slide. A mesma coisa. Agora, qual seria o depósito, o sacrifício exigido e os princípios internalizados? A busca, vamos pegar esse exemplo, buscar antes compreender. Qual é o sacrifício? Impaciência, trabalhar com a sua impaciência, trabalhar com o seu ego e trabalhar com a sua agenda. Quer dizer, dar o tempo seu para alguém. E isso sim é muito interessante. Qual é o princípio internalizado? Compreensão mútua. Cumprir promessas. Olha só o sacrifício. Trabalhar seu estado de ânimo, quer dizer, parar aquela vontade de não fazer nada, aquela torpeza, né? E buscar a integridade da execução. Honestidade e franqueza, trabalhar com o seu ego. Você tem. Por que você não vai ser honesto se você errou? Você vai estar contra o quê? Arrogância, ego? Quer ter controle de alguma coisa? Não temos controle de nada. Não temos controle do nosso coração. Nós não sabemos nem se a gente vai estar vivo amanhã. Você está preocupado com o quê? E o status? Né? E o ego? E o status? Ah, vão falar o que de mim? O que você é, rapaz? Você não é nada. Você é um tremendo abençoado que Deus te colocou nesse plano aqui e você nem sabe que você é 6 vezes, 5 vezes, 1000 vezes o prêmio da Mega Sena. E está jogando fora toda essa habilidade maravilhosa que Deus te deu para construir um mundo melhor. E vai pagar a conta. Porque quando você paga? Se não pagar aqui, lá no outro momento aí, que eu acho que deve ser bem mais caro. Então, vamos pagar aqui, pagar nossa conta, deixar tudo bonitinho, passa a régua, fecha a conta e vamos em paz, porque nós deixamos alguma coisa maravilhosa aqui nesse plano. Então, olha que interessante. Autoridade moral, ainda na autoridade moral, o depósito, esclarecer expectativas, o sacrifício seria o estilo bajulatório de comunicação. Uma coisa interessante aqui, lealdade aos ausentes. Olha que interessante. Lealdade aos ausentes é uma tremenda de um depósito. Mas o que você tem que trabalhar? A certa aceitação social. Então, você está numa reunião, alguém fala mal de alguém, você eleva essa pessoa. Tem uma passagem do Abraham Lincoln, que pergunta para ele, Abraham Lincoln, o que você acha do fulano lá, que eu acho que era o Robert Lee, que era o inimigo mortal lá, da União, né? Dos confederados, o grande general Robert Lee. Ele falou, olha, Robert Lee, bom pai, bom filho, bom marido, estudioso, estrategista. Pô, mas ele falou mal de você. Aí o Abraham Lincoln falou assim, você perguntou o que eu acho dele, não o que ele acha de mim. Muito interessante essa visão. A visão de ser leal aos ausentes é não ter medo e não ser aceitado socialmente. E se você estiver numa empresa, ou num lugar, ou num ambiente que tem esse tipo de visão, melhor ir embora. Por que você vai ficar num lugar desse? E assim vai. Então, nós estamos no quarto. Então, no quarto, para você ter convite, o jeito para você ter convidado é você ganhar autoridade moral. É exercício ético da livre escolha, quase sempre envolvendo alguma forma de sacrifício.
Então, você se torna essa pessoa magnética, agigantada, que as pessoas vão querer ficar com você. Quase o convite é quase que uma honra. Esse é o conceito. Se desenvolver, crescer, ser um ser humano melhor, que aí as coisas vão acontecer. Aí ainda a liderança na posição formal, que é a liderança na posição moral, o que determina o que é certo, ó, o poder determina o que é certo. Não, fazer o que é certo confere poder. E assim vai. É um conceito de viver, é um conceito de fazer o que é certo, é um conceito de trabalhar com pessoas. Por quê? Com pessoas, se você não for uma liderança, você não vai ser nada. Bom, liderança e influência é a comunicação do valor, é comunicar o valor e potencial das pessoas tão claramente que elas próprias são inspiradas a ver em si mesmas exatamente esse valor. Tudo começa dentro de nós mesmos. E a Madre Teresa diz assim: não se permita a passar pela vida das pessoas e não deixar melhor do que você encontrou. Olha que coisa muito legal. Faça isso, lute para isso, reze, ore, trabalhe em cima desse conceito de ser o melhor que você possa todos os dias. Quinto passo, mostrar o plano. Mostrar o plano, meu amigo, é just do it. Simplesmente faça. Por quê? Porque se você entender o conceito desse negócio, qualquer coisa que você fale é o plano. Por quê? E fica aquela história, não, o plano pode ser melhor. Não existe isso. A pessoa que está assistindo é que vai entender e que vai querer. Agora, lógico, existem mais magnetismo, tal, lá, tem pessoas, por exemplo, plano da Enoch, plano do Davi, plano do Daniel, plano do time, é coisa do outro mundo. O It fala que é uma majestade, é maravilhoso. Mas o conceito do negócio é a pessoa que vai fazer, que vai querer, ela, ouvindo qualquer blá blá blá, ela vai entrar. Porque ou ela entra pelo produto, que é maravilhoso, gigante, não tem o que discutir, mais 6.000 trabalhos compilados no mundo falando sobre a desbiose e o acerto da microbiota e a resolução de vários problemas que é a causa raiz. Ou ela entra pelo modelo do negócio, ou ela entra para saber o que vai acontecer com esse negócio. O ano que vem vai ser maravilhoso, você pode ter certeza, porque a culinária não brinca em serviço. Eu já estou sacando o pano de fundo, não me falou, mas eu já saquei o pano de fundo. É só ver o que está acontecendo com o Walmart. O Walmart nos Estados Unidos está dando olé na Amazon. É porque ela usa a estrutura das redes do Walmart e está fazendo um marketing de internet. Veja o que vai acontecer lá, está acontecendo lá e vai acontecer por aqui também. Bom, mostrar o plano é simplesmente mostrar o plano. Não vou perder muito esse tempo, por quê? Porque o grande segredo do passar o plano é passar o plano. Vai lá, começa a falar e joga. E fala. E mostra. E peça para o seu upline o PowerPoint, você vai lá, ela aprende, acerta, tudo certo, ficou bacana, mais ou menos, tá tudo certo. É o único lugar que você vai aprender a falar em público com o pessoal te cuidando de você. Eu nunca vi isso, eu nunca vi, em lugar nenhum. Para você aprender a falar em público, você tem que fazer cursos caros de oratório, o cara vai ficar enrolando, falando um monte de coisa lá para você aprender. Nesse negócio você vai aprender com os grandes líderes. Você vai aprender com as águias, a voar com as águias. Por que você vai ficar aprendendo a voar com a pomba? Você vai voar com as águias, pô. As águias, é com esses caras que você tem que aprender. E eles vão te ajudar a dar o feedback. E vai ser bom para a sua profissão de hoje também. Você vai conseguir montar dois negócios na sua vida e que vai alavancar o seu próprio negócio de hoje, a sua carreira de hoje, e vai ficar gigantado para esse negócio. Esse negócio vai ser, já é, e vai ser uma explosão. Bom, o sexto passo, acompanhamento, com empatia, usando tudo que eu acabei de falar, acompanhando as pessoas, mas dando tempo para elas também. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: você está semeando, está semeando. A pessoa foi, eu faço acompanhamento com quase todas as pessoas que eu conto. Mas acontece que as pessoas estão no tempo delas. E eu também não fico chato. Eu não fico chato. Porque ficar chato é chato. Então eu falo, o que você precisar, você vem, você me liga. Não, doutor, tranquilo, eu estou aí, pá. Por quê? Porque eu estou semeando. Amanhã, a hora que a marca explodir, que vai explodir, a marca crescer e vai ficar gigantada, o cara vai lembrar quem é o Pedro, porque ele está patrocinando comigo. Entendeu? Ah, mas tu está consumindo aí, não tem problema. Está aí, semeando. É lógico, eu peço, compre, consuma, venda, faça um negócio. Mas é dele, é o momento dele. É calma, relax, relax. Eu só sou empático. Esse é o grande segredo desse negócio. Esse é o grande segredo desse negócio. Calma, relaxa, que vai dar tudo certo. Sétimo passo, cuide e ajude o seu downline, desde como fazer o cadastro, é importante. Mas não sempre me ensina isso aí. Ajude-o como visualizar o sonho, ensine o conceito do negócio próprio dele, isso mesmo. Consumo de 600 pontos, eu falo 600 pontos. Vende, pô, é 300, mas venda 600, vende mais 300. Ajude a fazer a lista, incentive a fazer um MOP,
Crie empatia. Se ele gosta de ou precisa vender, ajude-o. Já fiz isso várias vezes. As pessoas começam a vender, daqui a pouco dizem, não sei o quê, também não quero. Não tem problema, seu tempo. Um dia você cai a ficha. Sétimo passo. Os novos não sabem o que é cair a ficha, né? Isso aí, cair a ficha, coisa de velho. Um dia eu explico para os mais novos o que é cair a ficha. Sétimo passo. Aconselhamento. Com quem que você vai se aconselhar? Com a sua linha ascendente, de maneira humilde, de dedicação. Agradecer essas pessoas que estão te ensinando. É muito importante agradecer. Existe uma força, uma energia no agradecimento. Oitavo passo. Ensine tudo o que você sabe para toda a sua equipe. Humildade, mas principalmente sendo exemplo. Esteja nas reuniões, esteja nas lives, procure convidar. Esse negócio é feito de convidar. Você tem que convidar. Se você ficar na live só assistindo, não, leva a gente para assistir. Pega o celular, tá do lado do cara, liga lá e fica, tá vendo aí, ó, que legal. Eu faço isso direto, tô no hospital, às vezes tem a live, eu tô aqui, já convidei um monte de gente, mas tá aqui com o cara, Pedro, você falando também tá, falei, tá, então, tá vendo? O cara é esperto, tá? Ó, assista aí, pô, legal, legal. Vai pegando o povo, vai ensinando, vai falando, vai criando. Bom, então tá aqui o resumo, né? Os 8 passos, que vocês já sabem, alguns já têm conhecimento, os que estão vendo pela primeira vez está aqui. Agora, quais são as coisas específicas para seguir esse caminho? Olha só que interessante, ó. 3 sonhos. Você tem 3 presentes: poder, liberdade de escolher, princípios, que eu acabei de falar, sobre a diferença de valores e princípios, terminando, as 4 inteligências. Esses 3 unidos. Vamos buscar 2 caminhos. Do lado esquerdo, você vai ver as pessoas que estão num quadro ruim, vítimas da cultura, da sociedade, só aprendem a dizer amém, não são autênticas. Do outro lado, você reescreve sozinho, porque você entendeu esses 3 grandes presentes que Deus te deu e um projeto de negócio maravilhoso, que é o Neon Life. Aqui do lado esquerdo, você vai se transformar, essa pessoa vai se transformar numa vitimização, que vai ser fora do para dentro, tudo é de fora para dentro, status, porque o outro tem, eu não tenho, que tristeza, então. Aqui você tem uma força criativa, vem de dentro para fora. Do outro lado, você tem baixa confiança, a pessoa tem baixa confiança, aqui é alta confiança. Aqui, você vai buscar o caminho do grande gigante. Do outro lado, fica atrás do anãozinho. Pessoa fragmentada, com baixa autoestima, conceito de escassez, codependente. Olha que interessante. O mundo de escassez ou o mundo da abundância? Olha que interessante. O mundo da abundância. E eu provo. E eu tenho uma frase muito legal que dinheiro não traz felicidade, mas fica perto do oxigênio. O oxigênio, que é o fator mais importante para estarmos vivos, é de graça e é abundante. Então, esse mundo é abundante. Você que não entendeu o princípio da abundância, ou alguém que não entendeu o princípio da abundância, e que está aqui hoje, está entendendo e está mudando o seu conceito, o seu mindset. Do outro lado, alta confiança, cria sinergia, lei da ganha-ganha, pessoa por inteiro, conceito da abundância. Olha o outro lado, a tristeza, controle das pessoas, mais passivas elas ficam, mais vítimas, satisfação de fora para dentro, é uma desgraça. Olha aí, 5 cânceres, comparação de sucesso em relação aos outros, preconceito, pré-julgamento, aceitação de uma imagem estreita das pessoas também, porque ela tem a imagem estreita. Do outro lado, autoridade moral. Do outro lado, autoridade formal, regra, burocracia, controle. Olha o mundo mudando, olha o mundo mudando. Aqui, modelo, exemplo, foco na execução, lidera as pessoas, transformando uma autoridade moral. Sucesso. E do outro lado, fracasso. E aqui, sucesso. Esse é o caminho que Deus escolheu para você. Por isso que você está aqui hoje. Aqui é a família de Life. A maior riqueza da minha vida. É por isso que eu estou nesse negócio. Um abraço. Boa noite. Tá aqui meu e-mail novo. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que eu tenha podido ajudar e contribuir, nem que seja com um tijolinho nessa catedral que nós estamos construindo. Um abraço, boa noite. Que Deus abençoe todos nós. Estejamos nas praias do mundo logo, logo. Estaremos conversando sobre isso nas praias do mundo. Um abraço. Tudo de bom.